Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 22 de agosto. E os destaques que nós preparamos para a edição de hoje são: Bento Gonçalves terá centro de atendimento especializado ao autismo. O presidente Lula está na África para encontro internacional. Crime ambiental de quase 35 mil metros quadrados. Trevo que separa Botafogo, Santa Marta, Santo Antão e Verona será reformulado. E também os destaques da dupla Grenal que não poderíamos esquecer. Noite gladiadora do Internacional. Estes são alguns destaques do Jornal Últimas Notícias. A apresentação Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Por aqui se inicia o Jornal Últimas Notícias. E a gente inicia com o bloco Entendendo a Política. Ontem nós mencionamos que o presidente Lula estava na África. E ele iria passar a semana lá. E vai passar, né? Mas não falamos a respeito de que compromissos ele teria lá. E o que ele teria que fazer lá no velho continente. Bom, ele está em Joanesburgo, na África, com representantes do Banco dos BRICS, lá onde a Dilma é presidente. Russos, chineses e, é claro, os representantes anfitriões africanos estão junto com ele. E dentre as pautas que o presidente Lula deseja inserir aos colegas, ele quer falar do bloco bancário e de representantes que ele quer inserir nesse Banco dos BRICS também aqui da América Latina. Ele já tinha mencionado aí seu desejo, inclusive ele já falou que quer a Venezuela nesse banco. Todos nós sabemos que Lula também defendia com unhas e dentes a Argentina, os nossos hermanos argentinos, mas agora acho que o cenário se inverteu. Teve lá umas prévias, que a gente falou aqui, umas prévias das eleições lá na Argentina, onde os seus aliados, os aliados de Lula, ficaram em terceiro lugar. Acho que agora ele não vai querer mais defender a Argentina aí para ter nesse meio, junto no Banco dos BRICS, O seu aliado, o aliado do presidente Lula, é o atual ministro da Fazenda argentino. Ele, na realidade, deixou o país em maus lençóis, se você for ver, com uma inflação superior a 130% ao ano. Isso é insustentável em qualquer país. E ele não teria possibilidade alguma de gerenciar a Argentina. Bom, olhando para esse cenário, também temos que ter cuidado aqui com a nossa economia, para que não siga essa mesma rota. Pois até agora, ao final do mês de agosto, mês 8, o governo está desequilibrado nos gastos. Ele está desequilibrando a balança. Estamos gastando mais do que arrecadando. E se continuarmos assim, a previsão é que fecharemos esse ano, que já estamos no mês 8, com mais de 150 bilhões de reais em déficit. Ou seja, 150 bilhões de reais no vermelho. Temos que ter muita cautela. Falando nisso, hoje volta a pauta do arcabouço fiscal para aprovação ou não pelos congressistas, que deve acontecer esta semana. Depois das reformas que eles fizeram na lei, aí eles vão votar, tá? E tem que votar essa semana, pois se caducar essa lei, olha só que coisa estranha, vai voltar a situação do teto de gastos. Daí o governo enfrentará dificuldades enormes. Sabe por quê? Porque ele gastou acima do que ele poderia com a antiga lei. A antiga lei dava um teto de gastos e ele rompeu esse teto de gastos. Se fosse fazer uma prévia, saberíamos que essa nova lei aí que o governo quer implementar tem o intuito de gastar mais sem responsabilizar ninguém. E para isto o governo vai abrir mais 2 ministérios. Você sabia?
E não é só os ministros, é o que vem tudo por trás deles, é assessores, é um monte de gente, né? E ele quer botar aí à frente dessas duas pastas novas, desses dois ministérios, políticos do Centrão. Sabe por quê? Porque o governo quer mais apoio na hora de votar essa lei. Porque ele sabe que se não votarem essa semana, vai ser bem complicado. Bom, e para fechar o bloco Entendendo a Política, ontem, em um jornal bem conceituado lá em Brasília, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu uma declaração sobre esse arcabouço. Só que assim, ó, eu vou abrir aspas, tá? Sobre o que ela falou. Não vou falar o que eu quero falar, eu vou falar o que ela falou. Só tem uma forma, ela falou assim, ó, só tem uma forma do Brasil crescer. Pela primeira vez em 40 anos, de forma sustentável e equilibrada, com a aprovação dessa reforma tributária. Fecho aspas. Aí falou a mulher que no primeiro turno da última campanha chamou o presidente Lula de... Bom, nem vamos mencionar aqui, né, nada a respeito disso, pois algumas emissoras, inclusive a nossa, já receberam citações. Então vamos deixar essa expert em economia, Simone Tebet, fazer as suas citações. Deixa eu botar a Simone para falar aí e vocês tirem as suas conclusões. Tiago. Senadora, a senhora mencionou há pouco o orçamento secreto, né? E a senhora costuma dizer que é o maior escândalo de corrupção da história da República. No entanto, integrantes do seu partido foram beneficiados pelo orçamento secreto. Isso não causa um desconforto para a sua campanha? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, eles não tiveram comigo, não estão comigo agora e não estiveram comigo sempre que eu denunciei. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra isso, fui candidata, tentei ser candidata na primeira vez à presidência do Senado, não fui naquele momento, e agora fui candidata à presidência do Senado e não tive voto desses mesmos colegas. Os respeito enquanto senadores da República, mas quero dizer que eles não representam o meu MDB. O meu MDB é o MDB de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Tancredo Neves, de Pedro Simon. O meu MDB é o MDB da ética, da responsabilidade, da redemocratização. Bom, você ouviu aí, eu acho que ela estava mordida quando ela falou isso aí, né? Ela concorreu à presidência aí do Senado e não conseguiu o apoio das pessoas que ela queria e daí ela largou o verbo, né? Eu queria dizer uma coisa para vocês, a internet não perdoa. Essa entrevista foi feita 1 ano atrás pelo programa Roda Viva, quando ela falava do desvio de recursos do governo petista. E agora está acontecendo uma situação semelhante com distribuição de cargos políticos, acreção de ministérios, para acomodar todos que apoiam o governo, mesmo em medidas que irão de encontro a medidas econômicas. Que é exatamente por isso que devemos ter o maior cuidado em votarmos em certos candidatos, pois alguns são como o vento. Eles só se movimentam conforme eles vão tendo maiores benefícios. E no fundo, o Brasil continua sendo um dos mais pobres, um dos mais corruptos e violentos países do mundo. Amanhã voltaremos com mais um bloco Entendendo a Política. Agora sim, agora vamos falar de esportes. Pessoal, noite especial para o Colorado. Um aquecimento para as semifinais da Libertadores. Esse é o primeiro passo para enfrentar
o Bolívar, lá na Bolívia, e quer deixar para trás um retrospecto complicado, pois o Internacional não vence lá há mais de 12 anos, sabia? Mas hoje está na hora de reverter essa posição. A respiração vai estar bem comprometida pelo oxigênio rarefeito, a 3.600 metros de altitude, com 10% de umidade no ar. É uma capital muito seca, tem que tomar muita água. Situações severas de troca de clima. E a equipe colorada desembarcou ontem em Santa Cruz de la Sierra, onde passou a noite, para que hoje, horas antes do espetáculo, desembarque em La Paz. Esta logística é para que a equipe sinta menos possível os efeitos da altitude. E ontem, antes da viagem para a Bolívia, os goleiros colorados, o Rocher e o Kehler, treinaram com bolas cheias de gás hélio para simular o que irá ocorrer na altitude. Lembrando que Rocher foi multado com o 3º cartão amarelo, mas somente para o Campeonato Brasileiro. Para a Libertadores, ele está super apto a ser titular. A roleta foi lançada e hoje o desafio é trazer a decisão para o Beira-Rio, onde o Inter é gigante. O Bolívar é campeão boliviano, com 4 jogos em casa na Libertadores e 4 vitórias. No estádio Hermando Siles, onde venceu sempre com mais de 2 gols de diferença. Os enfrentamentos ocorridos lá ele ganhou, Mas agora a situação vai ser diferente. Agora é o Internacional. Coisa que o Inter não pode deixar acontecer é o Bolívar vencer por mais de 2 gols. E trazer aqui a decisão aqui para o Rio Grande do Sul e papar essa Copa. Então, para quem não pode ir até a Bolívia, a Paramount apresentará essa partida ao vivo. E do lado gremista, a sequência do Campeonato Brasileiro, depois dessa derrota imprudente contra o Santos, bem vergonhosa, Está na zona de rebaixamento o Santos e o Grêmio foi lá e perdeu. Bom, chave virada. O próximo desafio é contra o Cruzeiro, somente lá no domingo. E depois vai enfrentar o Cuiabá também na outra semana. São muitos dias para treinar. Renato não vai estar na Casa Mata, pois ele se exaltou e com a expulsão de Reinaldo e ele também foi para o chuveiro antes. Na realidade, o Grêmio terá 3 desfalques. Renato, que foi expulso, Reinaldo, que também foi expulso, e Gustavo Martins, que tomou o 3º amarelo. Renato disse depois do jogo que estava arrependido de ter perdido a cabeça e ser expulso, pois ele disse ao árbitro que estava cansado de ser roubado. Coisa que não se faz, Renato. Tem que ter respeito com a autoridade, que no caso são os árbitros em campo. Não sei se eles roubam ou não, mas não pode tratar uma autoridade assim. Não se pode perder a cabeça assim. E nem sempre é culpa só dos árbitros. Acho que está na hora de você, Renato, assumir alguns erros que comete também. Em outras situações, Renato também frisou que enquanto tiver possibilidade matemática do Grêmio ser campeão, ele vai lutar com unhas e dentes para que isso aconteça. Amanhã voltaremos com mais as repercussões do jogo de hoje do Internacional e mais informações da dupla Grenal. Esse bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Só que assim, o Natal, antes de nós botarmos o comercial da Natal Fitness, o Antônio Natal, ele tem um recadinho para você. Dá uma olhada aí. Boa tarde. Estou passando para anunciar a promoção da Natal Fitness em vestuário de inverno. Todas as peças estão com 30% ou 50% de desconto em até 4 vezes no cartão. Aguardamos nossos clientes. Muito obrigado.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Esse nosso bloco esportivo sempre tem um oferecimento de Natal Fitness e agora está com essa promoção de até 50% no vestuário de inverno. Tem que passar lá e conferir logo, hein? Vai que acabe a promoção, hein? Voltando ao nosso jornal, o município de Bento Gonçalves recentemente foi contemplado com o programa estadual chamado Te Acolhe. E logo terá um centro de atendimento em saúde, um CAS, aqui na cidade, voltado para o acolhimento de pessoas com o diagnóstico de autismo. Inicialmente, os atendimentos ocorrem junto ao Centro de Referência Materno-Infantil, porém surgiu a necessidade de um espaço único que será inaugurado em breve no bairro São Bento. O objetivo da implantação desses novos centros é ampliar a oferta de atendimento a pessoas com transtorno de espectro de autismo e suas famílias, através de uma avaliação e acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. O acesso ao atendimento será por meio das unidades básicas de saúde, da atenção primária e dos CAPs do município, que farão encaminhamento via GERCOM. Sabe o que é GERCOM? GERCOM é o Sistema de Regularização de Consultas Especializadas do SUS. Bom, vamos ao comercial da Harmony e voltamos em seguida, é bem rapidinho, já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Falei que era rapidinho, esses são os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias, Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Uma denúncia à Polícia Civil levou agentes do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar a Carlos Barbosa para averiguar um suposto desmatamento em uma propriedade no interior do município. A ação ocorreu na manhã de ontem, dia 21, e no local os agentes flagraram desmatamento de vegetação nativa, pertencente aí ao bioma da Mata Atlântica. Olha aí as imagens. É uma área ameaçada, né? E no total foram 34,8 mil metros quadrados que haviam sido devastados no local. O tamanho real do crime ambiental foi comprovado por meio de tecnologia com utilização de drones e GPS, que realizaram os mapeamentos e calcularam a extensão do desmatamento. O número final de árvores derrubadas ainda não podem ser confirmados, porém as forças de segurança estimam que centenas de espécies nativas tenham sido cortadas sem autorização. Conforme autoridades policiais, toda a devastação encontrada no local foi realizada sem licença ou autorização de órgãos ambientais, o que caracteriza como crime ambiental. O responsável pelo desmatamento ilegal foi identificado pelas equipes de fiscalização. E agora toda a documentação que contém imagens e dados geográficos que comprovam a derrubada das árvores nativas serão encaminhadas às autoridades da Polícia Civil para dar início às investigações criminais. Que feio, hein, pessoal? Derrubar árvores sem ter aí uma licença para isso, né? É complicado.
Olha aí a imagem de fundo que nós temos hoje. Você já reconheceu? Se refere à maquete de uma antiga demanda da comunidade. O novo projeto viário que a Prefeitura de Bento Gonçalves pretende iniciar ainda essa semana na zona sul da cidade. E foi apresentado ontem à noite, ontem foi dia 21, no Salão da Comunidade do bairro Santo Antão. A proposta foi definida para ser implantada e foi aprovada, né? Vai retirar as sinaleiras existentes no trecho, implementar uma nova rotatória, dá uma olhada aí. Além disso, as vias do entorno deverão ser adaptadas, visando facilitar aí o fluxo intenso de veículos que transitam pelo local diariamente. Já se localizou onde é que nós estamos falando? Então esse esboço aí, a imagem que fica exatamente no trevo, onde passam os trilhos do trem da Maria Fumaça, na parte aí ao lado dos silos da Isabela. Nessa parte aí à direita você vê os silos, né? E claro que isso é um esboço, né, pessoal? Ou melhor falando, a M. Dias Branco, né? Algumas pessoas chamam ainda de Isabela, mas é M. Dias Branco. O custo para essa mudança aí ultrapassa 2,2 milhões de reais. E de acordo com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, a obra deve desafogar o trânsito na região, nos bairros Santo Antão, Santa Helena, Verona, Santa Marta, São Rafael e Botafogo. Que legal, tomara que não demore muito, né? Se vão começar essa semana, tomara que comecem e terminem logo, né? Senão vai ficar pior. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, um grande abraço. Tchau, pessoal!